Olá, engenheiros, meu nome é Felipe, eu serei seu professor na aula de hoje. Hoje falaremos de NPSH ou Net Positive Suction Head. Bem, o que é o NPSH? Para a gente saber o que é o NPSH, a gente também tem que saber o que é a cavitação. Cavitação é a formação de bolhas de ar dentro do rotor da bomba. E essas bolhas de ar, elas, como o rotor tem alta velocidade, elas também se movimentam em alta velocidade, parecendo até mesmo balas de revólver. Chegam até fazer furos no rotor, nas volutas, arrancar pedaço mesmo, literalmente, das bombas, dos rotores. Tá? O NPSH seria a pressão absoluta disponível e requerida na entrada da bomba. Ou seja, cada bomba tem um mínimo de pressão de NPSH, um mínimo de pressão, né, NPSH requerido, para funcionar, para não cavitar a sua bomba. O NPSH diferencia a pressão atual da pressão de vapor em cada ponto da seção transversal de uma tubulação. Porque, na verdade, fluidos, quando estão confinados, eu já falei pressão de vapor, né? Então, começou com o NPSH, pulamos para a cavitação, estamos em pressão de vapor. Bem, fluidos, quando estão confinados, eles costumam variar, flutuar entre estado líquido e estado gasoso. A pressão de vapor pode fazer um fluido ebulir, entrar em ebulição, criar bolhas de ar, ainda na temperatura ambiente. Então, está tudo ligado intrinsecamente. NPSH, pressão de vapor e cavitação da bomba. É isso que nós iremos trabalhar hoje. Detalhe extremamente importante: para uma bomba funcionar, a gente tem que manter o líquido líquido. Se estiver gasoso, não dá certo. Hoje meu cachorro está inspirado. Para a resolução desse exercício, nós iremos utilizar os mesmos dados da aula passada, que foi curva de bomba. A única diferença é que dessa vez o vacômetro estará no mesmo nível do manômetro e estará a 20 diâmetros da bomba. Vamos calcular o seguinte: a altura manométrica em função da vazão para peso específico de 1000 kg/força por metro cúbico, considerando apenas o termo de pressão manométrica, ok? O NPS e a curva do NPSH requerido para as vazões de 50 litros por minuto e 60 litros por minuto, nos pontos em que a altura manométrica experimental caiu 5%. Beleza? Vamos lá para a resolução. Bem, eu já meio que iniciei aqui, né, basicamente, balanço de energia mecânica nos pontos de análise. Eu ia perdido minhas canetas. Balanço de energia mecânica nos pontos de análise. Isola o H. Sobra ΔP, ΔV, ΔZ, perda de carga. Do exercício anterior, a gente já sabe que é pressão manométrica mais pressão vacuométrica sobre gama, mais ΔV, mais ΔZ, mais perda de carga. Porém, se lembra que nós calculamos que se a gente multiplicar pressão manométrica, se a gente fazer isso aqui, dividir pressão manométrica sobre gama, quilograma-força por metro cúbico, aqui não, quilograma-força por metro quadrado e quilograma-força por metro cúbico, isso daqui vai dar H em metros, que é o que a gente pode utilizar, porque no próprio exercício pediu para a gente utilizar
1000 kg-força por metro cúbico. Então, na verdade, a gente vai utilizar apenas isso aqui, ó. Nesse início. E no caso, tendo em vista que foram os exercícios da aula passada, os dados da aula passada, você já deve ter a sua tabelinha feita aí. Eu vou colocar a tabelinha aqui, ó. Então nós temos todos os dados de altura manométrica para as vazões, né, para os pontos de operação, baseando-nos nessa equação aqui. Vamos também agora apresentar aí a curva da bomba, baseado na altura manométrica por vazão em litros por minuto, né? Altura manométrica em metros e vazão em litros por minuto. Tá aí, beleza? Vamos passar para a próxima parte. Vou apagar aqui a luz. Eu estou passando uma tabelinha para vocês aqui agora. Temperatura, densidade em gramas por centímetro cúbico, densidade em quilos por metro cúbico e pressão de vapor. Aí está vazia, né, a nossa densidade por quilos. Vamos ver como que faz. Vou pegar a primeira aí de 15 graus Celsius, densidade de 0,999. Vamos lá. Tudo aqui, ó. 0,999 gramas por centímetro cúbico. Ó, meu pai, multiplicado. 1 quilo, 1000 gramas, 100 centímetros, 1 metro. Porém, como está cúbico, a gente vai ter que elevar ao cubo ambos. 0,999 vezes 1 vezes 100 ao cubo dividido por 1000 vezes 1 ao cubo dá exatamente 999 quilos por metro cúbico. Tá? É simples. Faça aí e preencha o restante da densidade como eu fiz aqui. Vai ser pouquinho tempo, porque eu quero que vocês façam também para treinar a prática aí da resolução aí da alteração de unidades, da conversão de unidades, melhor dizendo. Agora vamos lá para NPSH requerido. Tá, então vamos entender o NPSH requerido, né? NPSH requerido, ou seja, aquela mínima pressão que a bomba precisa ter na sua entrada para que ela funcione sem cavitação. Pressão atmosférica sobre gama, sempre sobre gama, tá? Não é mais, é menos. Pressão de vácuo, vacuométrica, que é tudo ali na entrada da bomba, né? Tá a bomba. Então tá aqui na entrada da bomba. Certo? Tem a pressão atmosférica, que está exercendo sempre pressão em nós todos. A pressão do vácuo, porque o fluido está vindo para cá, nesse sentido. Então tem uma força de vácuo aqui, tem uma força de vácuo. E a pressão de vapor, que é a própria pressão do fluido, para o fluido não tornar-se gás. Legal? Tá aí. Agora vamos entender cada uma dessas pressões. Beleza, a pressão atmosférica é igual a 10,33 metros de coluna de água. Porém,
a 4 graus Celsius. A temperatura da nossa água no exercício é de 25 graus Celsius. Para a gente adequar, vamos ter que utilizar aí a nossa densidade em gramas por centímetro cúbico. Deixa eu pegar a nossa densidade, a tabelinha eu vou disponibilizar aqui. Então tá. Pressão atmosférica é igual a 10,33 dividido por 0,997 da tabela aí que a gente passou para vocês aí. Isso dá 10,36 metros de coluna d'água. Para a pressão de vapor, nós temos na tabela essa temperatura de 25 graus, que é igual a 23,6 milímetros de mercúrio. Vamos passar para metro. Então tá, essa é a nossa equivalência. 10,33 metros de coluna d'água igual a 760 milímetros de mercúrio. Multiplica, divide. Dá 0,32 metros de coluna de líquido. De coluna d'água. Então tá. Agora aqui está o detalhe. Deixa eu até ler aqui que é um ponto interessante. De acordo com Hydraulic Institute Standards for Centrifugal Pumps, Instituto Hidráulico, padrões para bombas centrífugas em tradução livre. Este valor é obtido ao se fechar parcialmente a válvula de sucção, a entrada da bomba, abrindo a válvula do recalque, porém mantendo a mesma vazão. O valor é dado no momento em que a altura manométrica cai 5%. Então tá. Os dados são para vazões de 50 litros por minuto e 60 litros por minuto. Eu vou apagar aqui e vou dar continuidade. Bem, esse teste foi realizado em laboratório. Então, vai fechando a bomba de sucção, abrindo a bomba de recalque e mantendo a vazão. Quando a altura manométrica cai 5%, aí dá para se ter esse valor da pressão de vacômetro. A pressão de vacômetro a 50 litros por minuto marcou-se. Pressão de vácuo 50 LPM. Deu 535 miligramas, ó, de mercúrio. Isso daqui vai ser (7,27 metros de coluna d'água. E a pressão de vacômetro a 60 litros por minuto foi igual a 485 miligramas de mercúrio. Miligramas de mercúrio, de novo, milímetros de mercúrio
que é igual a 6,6 metros de coluna d'água. Então tá. NPSH requerido para 50 litros por minuto. Pressão atmosférica que foi marcado lá pra gente, 10,36 segundo o nosso cálculo. Metros. Menos nossa pressão de vacuômetro, 7,27 metros. Menos a nossa pressão de vapor, que foi de 0,32 metros. Portanto, o NPSH requerido para 50 litros por minuto é igual a 2,77 metros de coluna d'água. Tá? Então, ou seja, para a nossa bomba funcionar sem cavitar, tendo a vazão de 50 litros por minuto, precisamos dessa pressão absoluta na sua entrada. Para o fluido, para o NPSH, requerido para 60 litros por minuto, será basicamente 10,36 e 0,32, que é pressão atmosférica. A pressão de vapor é a mesma, o fluido é o mesmo, a atmosfera é a mesma, a temperatura do fluido é a mesma. Mudou a pressão de vácuo, que está aqui. Então é 10,36 metros menos 6,6 metros menos 0,32 metros. Um total de 3,44 metros. É isso aí. Mais uma vez, o que esse número significa? A gente precisa de uma pressão mínima de 3,44 metros de coluna de líquido para que a nossa bomba não entre em cavitação. Uma bomba, quando cavita, você está praticamente matando a bomba, né? As bombas podem explodir, vamos dizer assim. Elas podem abrir buracos enormes, elas deixam de funcionar quando cavitam. E a pressão de vapor é algo muito importante, então a gente tem que sempre saber a pressão de vapor do fluido que vai ser transportado para saber como evitar a pressão de vapor cair a um ponto do fluido entrar em estado gasoso. Bombas para esse transporte de gás não são utilizadas as bombas que são utilizadas para transporte de líquido. O transporte de gás é feito por outro tipo de equipamento, certo? Então, para a aula de hoje foi isso. NPSH requerido é muito importante, É um passo essencial para a definição do tipo de bomba que você vai comprar para a sua fábrica, para a sua indústria, para o seu prédio, para seja o que for, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula. Até lá. Valeu!